Olá, hoje eu quero trazer para vocês um assunto que eu considero extremamente sensível e vestir meu kimono, que eu uso para as práticas orientais para expressar meu profundo respeito por este tema. Eu vou falar um pouquinho sobre uma das fases alquímicas que o Jung traz na psicologia analítica, que é a mortificatio. Eu vou falar um pouquinho da morte. Este assunto, além de ser polêmico e sensível, ele é extremamente presente em vida. Porém, nós temos muito pouca experiência, né, sobre ele. Achamos que temos realmente assim, pouco contato com ele, porque relacionamos apenas a morte às mortes físicas, né, as perdas dos entes queridos, as coisas que acabam. Porém, o Jung traz a morte de uma outra forma. Ele traz como uma forma de operação alquímica, que pode acontecer inúmeras vezes ao longo da vida. Na verdade, toda transformação profunda, toda de fato mudança real em vida, nós passamos primeiro por um processo de morte. Ou seja, partes nossas que não são mais contribuição para a nova fase, ou para quem queremos ser, ou para o que a nossa alma pede, acaba passando por uma morte. E como nós sentimos esse processo? Exatamente igual ao luto de quando perdemos um ente querido. Eu nunca me esqueço da minha primeira morte, a minha primeira mortificatio, uma das que eu lembro de forma consciente, que realmente envolveu a perda de uma pessoa muito querida para mim, que foi a minha avó, mas junto com essa perda eu também estava em transformação. Eu perdi a minha avó com 11 anos e eu estava na transição entre a pré-adolescência e a adolescência. Então eu também estava passando por esse processo que culminou com a coincidência dessa morte física. Então, eu vou trazer para vocês uma frase do próprio Jung. A mortificação é vivenciada como derrota e fracasso. Desnecessário dizer que raramente se escolhe tal experiência. Geralmente ela é imposta pela vida, seja dentro ou seja de fora. Então, o que isso significa? Que, de fato, tem momentos que não temos mais o que fazer com aquela parte. Nós desejamos mudanças, transformações, queremos um monte de coisa, mas o nosso ego quer permanecer igual. Ele não quer se transformar para que haja uma transformação no nosso mundo concreto. Ele quer que tudo fique igual, extremamente confortável, lindo, maravilhoso. Então a gente acaba negligenciando as etapas necessárias para que a gente chegue, né, para que a gente faça essa transformação do chumbo em ouro. Esta também é uma expressão da psicologia analítica, né? Nós temos um aspecto que seria o chumbo, um metal mais robusto, pesado, e nós queremos o quê? Refiná-lo através das transformações, né, do processo da vida a se tornar ouro. Então, a mortificatio é uma dessas operações alquímicas. Então, quando isso acontece, estamos vivendo uma mortificatio forçada, né? O que acontece com o nosso corpo? Como é que a gente sente? Primeiro que o luto, cada um sente de uma forma. Não tenho como dizer, não temos como exemplificar ou definir como alguém vai passar por esse processo. Então, isso é uma coisa que eu aprendi e que eu trago para minha vida, inclusive para os lutos que são de perdas de pessoas, entes queridos, esse momento tão difícil, né, e tão sensível da minha vida ou da vida de alguém. Um profundo respeito para o que a pessoa quiser e precisar sentir. Tem pessoas que reagem rindo, chorando, nervosas, precisam ficar sozinhas, gente, não importa. A pessoa precisa expressar, porque se a gente não expressar e não viver esse luto, tal qual como ele é, como o nosso corpo vai precisar liberar isso, a morte não se conclui, ou seja, não termina esse processo nunca, e isso se transforma em dor. Se nós não lidamos com a nossa dor, a gente vai precisar depois conviver com ela. Então, não permitir que um processo de luto ele se conclua até o fim é uma consequência extremamente pesada em vida. Porque ele vai fazer, o que vai acontecer? Vai ficar recalcado na nossa psique, recalcado na nossa alma, e isso em algum momento vai aparecer, ou com uma psicossomática, ou com uma questão psíquica muito séria, ou seja, não viver o luto é um preço muito alto em vida.
Até porque toda morte, ela antecede um renascimento. É assim que acontece com a morte em vida. Então, de fato, aquilo não tem mais condições de prosseguir daquela forma. Então, a gente vive essa mortificatio e logo ali está o renascimento, está o processo novo, o novo, a transformação, tudo isso que a gente tanto quer, tá logo ali. Só que a gente não vivendo esse luto, não vivendo essa dor, porque a transformação, ela não é só o objetivo, que é sentir coisas boas. Se nós não acessarmos a nossa sombra, não vivermos tudo o que temos que viver, no seu demasiado tempo, o processo ele fica inacabado, ele fica incompleto. Então, viver uma mortificatio em vida é viver um luto em vida. Então, sim, a gente fica triste, a gente tem crises de choro, a gente tem vontade de dormir, a gente tem vontade de comer algo diferente, enfim, tá? Não tem como saber como essa mortificatio, o que essa mortificatio vai pedir ao nosso corpo. Mas o que a minha experiência com a mortificatio, e é a que eu também uso como exemplo, é o que? Faça o que o seu corpo quer. Obedeça a sua bússola preciosa, que é o seu corpo. Então, eu evito, numa situação, inclusive, de luto físico, né? Na perda de um ente querido, dizer, seja forte, seja isso, seja nada. Obedeça o seu corpo. Muito poucas vezes eu uso essa palavra obedecer, mas essa é uma que cabe. Ouça e obedeça. Porque às vezes a gente até ouve, tá? Mas depois a gente não faz o que o corpo pede. Então é uma baita situação de incoerência. É difícil viver uma mortificatio, mas se nós respeitamos o processo e deixamos que a morte se conclua, a transformação acontece, a real transformação acontece. Então vale a pena, vale muito a pena. E eu separei um livro de haikais da cultura japonesa, que são os poemas japoneses, para trazer então um poema, né? Uma fala muito bonita sobre as oscilações de partida. O que são oscilações de partida, né? As oscilações que nós temos nesse momento de transição. Então eu vou compartilhar com vocês. Este é o livro. Ele é de vários autores brasileiros, tá? E também japoneses. Ele é traduzido. E eu adquiri ele numa visita à colônia japonesa de Ivoti, aqui no Rio Grande do Sul. Há ali um som distante, eco de estrelas, jantar solitário. Então, respeite seu corpo e não tenha medo da mortificatio. Toda ressurreição, todo renascimento, ele vem desse contato profundo com tudo que nós temos que sentir. O ser humano não é só alegria, só felicidade, só coisas. Nós temos esses momentos e eles são necessários. E tá tudo bem.